Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo à Escola de Discípulos. Nós vamos começar hoje mais uma aula. Nós já estamos no 24º capítulo do livro. Estamos estudando esse livro aqui, ó. Jesus, aquele que cura, do E.W. Kenyon. Nós já estamos bem no finalzinho. Próximo domingo já é a última aula. Nós vamos encerrar o estudo desse livro. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24, o título do capítulo é Confissões Certas e Erradas. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, consagrar esse tempo de estudo ao Senhor, amém? Então, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós queremos, nessa hora, Senhor, Te oferecer um coração ensinável, Pai. Nós queremos Te oferecer, Pai, as nossas vidas. Nós queremos aprender mais com a Tua Palavra, Pai. Queremos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para crer e aprender, Pai, mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai, que esse tempo aqui seja um tempo precioso, Pai, para cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa aula e participando, Senhor, da Escola de Discípulos. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, e que o Teu Espírito Santo traga revelações e inspirações ao nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estudar o capítulo 24 e, como eu falei, o título dele é Confissões Certas e Erradas. Algumas pessoas podem pensar, e algumas pessoas pensam dessa forma, né? Que as suas vidas sempre vão ter altos e baixos, momentos assim que vai estar tudo maravilhoso e outros momentos de muitas dificuldades. E essas pessoas que pensam dessa forma já esperam, depois de uma grande vitória, uma situação de fracasso. Então, quando as pessoas pensam dessa forma, quando acontece uma coisa muito boa com elas já começam a se preparar para uma situação muito difícil. Mas será que essa é a forma certa de pensar, né, a respeito da nossa vida? Será que é assim que Deus pensa sobre nós? Ou é assim que Deus quer que a gente viva, né? Que a gente viva dessa forma, pensando dessa forma? E a resposta para essas perguntas é não. Deus não quer que a gente viva dessa forma. Sempre que uma coisa boa acontecer, a gente vai esperar uma coisa ruim. Deus não quer que a gente viva dessa forma. E a Bíblia nos ensina o que fazer para a gente não viver oscilando, né? Como uma onda, altos e baixos, altos e baixos. E a Bíblia nos ensina o que a gente pode fazer para não viver oscilando. Então vamos abrir a Bíblia em Hebreus 4, versículo 14. Eu vou ler esse versículo em 3 versões, tá? Hebreus 4, versículo 14, fala assim... a nova Almeida atualizada fala assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Na Nova Bíblia Viva, em português, fala o seguinte: portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. E a versão fácil de ler, fala assim: nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como nosso sumo sacerdote, o qual entrou nos céus. Vou ler de novo. Nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como nosso sumo sacerdote, o qual entrou nos céus. Por isso, devemos conservar firme a fé que temos. Então, eu quis ler várias versões, porque
esse versículo fica mais fácil de ser compreendido. Ele é um versículo tranquilo, né? Quando a gente lê, a gente entende. Jesus, como Filho de Deus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele entrou nos céus para apresentar o sangue dele como o resgate, né, para nós, para que nós fôssemos resgatados, redimidos e vivêssemos essa conexão com Deus, né, de novo. E ele fala aqui, por isso devemos conservar firmes a fé que temos. Por isso, nós devemos conservar firme a nossa confissão. Então, hoje, a gente vai falar sobre confissão. O que a Bíblia nos ensina para a gente não viver oscilando é isso, conservar firme a nossa confissão. O que a gente fala, o que sai da nossa boca, as palavras que a gente declara, como que a gente fala a respeito da nossa vida, como que a gente fala a respeito do nosso futuro, a respeito da nossa família, da nossa igreja, do nosso país. O que sai da nossa boca são as confissões que nós fazemos. Essas confissões, elas podem definir o que a gente vai viver. E só pra gente... tem um outro versículo, voltando, em Hebreus 3:1, que fala sobre a confissão também. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, a confissão, ela faz parte da nossa vida com Deus, faz parte da vida de todos os cristãos. Não tem como você dizer que você é cristão e você não confessa o que a palavra fala. E aqui a Bíblia está nos ensinando que a gente precisa conservar firme a nossa confissão. Qual é a confissão que nós devemos conservar? Em que confissão devemos permanecer e perseverar? Então, se a gente tem que manter firme essa confissão, qual é essa confissão? Tem vários exemplos aqui que eu anotei. Confissão da integridade absoluta da palavra, confissão da obra redentora de Cristo, confissão da minha nova criação e de ter recebido a vida e a natureza de Deus, confissão de que Deus é a força da minha vida, confissão de que certamente Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, existem várias formas da gente fazer essa confissão, e a confissão é o que a gente fala, o que a gente declara com a nossa boca. Como a gente está estudando sobre cura, né? Então a gente vai direcionar essas confissões certas e erradas a respeito da cura. Mas a gente viu aqui que a gente pode confessar que nós somos mais que vencedores em Jesus, nós podemos confessar que Deus é a nossa força, nós podemos confessar que o Senhor é a nossa fonte, que Ele nos sustenta, que nada vai faltar, Ele é o nosso pastor. Então, tem várias confissões que nós podemos fazer a respeito de vários aspectos da nossa vida, mas a gente está estudando aqui Jesus é aquele que cura. Então, eu vou focar um pouquinho a respeito da cura. Então, quando nós sentimos dor no nosso corpo ou quando ficamos doentes, pode ser muito difícil manter a confissão de perfeita cura. Como assim? Por quê? Que pode ser muito difícil. Não quer dizer que vai ser difícil para todo mundo, mas pode ser. Quando a gente está sentindo dor, quando a gente está doente, é natural que a gente fale sobre, né, o que a gente está sentindo, o que está acontecendo. E manter a confissão da perfeita cura pode ser difícil, por quê? Porque eu até anotei um exemplo aqui, né? Você recebeu um diagnóstico
Tá, beleza. Aí você estuda a palavra, você sabe que Jesus levou sobre ele todas as enfermidades, as doenças. Você entendeu que a doença é algo espiritual. Você entendeu que ela não faz parte de você. Se você é um filho de Deus que nasceu de novo, você não tem o direito de aceitar essa doença. Essa doença é ilegal no seu corpo. Ela não pode ficar, a não ser que a gente queira que ela fique, né? Mas a gente pode rejeitar essa doença declarando a palavra de Deus. Então, eu creio que eu sou curado. Eu creio que Jesus já levou essa dor ou essa doença. Em nome de Jesus, eu creio nisso. E aí, esse é o exemplo, né? A pessoa faz essas confissões, essas declarações. Certamente ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, as minhas dores, ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. E aí a pessoa confessa a palavra. Só que quando eu encontro com uma amiga minha, aí ela pergunta, e aí, como é que foi? E aí você fala, né? Ainda estou sentindo dor. Ou então, a minha dor de cabeça não quer passar. Então, a gente vê aqui que existem dois tipos de confissão. E é muito sutil a gente fazer esses dois tipos de confissão. Às vezes a gente nem se dá conta que a gente faz esses dois tipos de confissão. E essa aula de hoje é para nos trazer, assim, para a gente prestar atenção no que a gente está falando e como isso pode atrapalhar os processos, né, que a gente vai viver a respeito da cura. Então, de uma forma muito sutil, quando eu estava, né, no exemplo aqui, quando eu estava conversando com essa amiga, de forma muito sutil eu anulei a confissão que eu fiz, crendo que eu sou curada. Quando eu falei, a minha dor, ainda tô sentindo dor, a minha dor de cabeça não quer passar. Quando a gente fala assim, a gente anula a primeira confissão, que a primeira confissão foi sobre a minha perfeita cura e sobre a redenção de Cristo, né? Eu sou curada, Jesus levou sobre si as dores, as enfermidades. A segunda confissão era sobre a redenção e a cura não serem um fato. Então, ao mesmo tempo que eu confesso que eu creio que eu sou curada, eu declaro que sinto dor, que estou doente, ou então a gente se apropria, né, da doença. A minha dor de cabeça, a minha gastrite, a minha dor no ciático, sei lá, coisas, né? Quando a gente faz esses dois tipos de declaração, a declaração da dor, da doença, anula a declaração da palavra. Então, é uma batalha que a gente enfrenta e nós precisamos exercitar o domínio sobre a nossa confissão. Então, o que eu quero chamar nossa atenção aqui na aula de hoje, é que a gente precisa exercitar o domínio sobre a nossa confissão. Então, se a gente sabe que é uma batalha, que às vezes a gente fala as coisas sem prestar atenção, hoje a gente vai começar a prestar atenção no que a gente está falando. Hoje a gente vai exercitar o domínio sobre a nossa confissão e a gente vai começar a prestar mais atenção. Se eu estou declarando a palavra de que Deus supre todas as minhas necessidades, quando a conta chegar, né, um boleto, uma conta para pagar, você vai colocar a mão em cima da conta e vai falar: Deus supre todas as minhas necessidades, nada vai faltar para minha família. Deus multiplica o dinheiro, Deus multiplica a nossa comida, nada vai faltar. Amém? E a respeito da cura, a mesma coisa. Eu sou curada. A doença não pode ficar no meu corpo, é ilegal. O meu corpo
é santuário do Espírito Santo. Eu nasci de novo, eu recebi a nova natureza de Deus e doença nenhuma pode ficar no meu corpo. Então, sai do meu corpo em nome de Jesus. E você permanece nessa confissão. E essa batalha que eu tô falando aqui, a gente precisa... sabe quando você vai pra academia, que você faz a consultoria com o professor lá na academia, ele vai fazer um planejamento de exercícios que você vai fazer. E você pega esse planejamento e você segue ele todo à risca. Na questão da confissão, a gente precisa definir o que a gente quer exercitar. E aí você define, mesmo que você tenha que pegar um caderno e escrever, ou se você pegar um papel e escrever, colar nas paredes da sua casa, no seu guarda-roupa, não sei. A gente precisa definir uma estratégia que nos ajude a fazer o exercício de dominar a nossa confissão. Então, você pode pegar um caderno e escrever as confissões que você vai fazer. E você vai exercitar sempre em uma situação que vier as palavras para anular a confissão que você faz baseado na palavra de Deus, você vai se calar e você vai declarar a palavra. Então, esse exercício a gente precisa fazer até que a gente aprenda a ter somente uma confissão. Somente uma confissão tem que sair da nossa boca, declarando o que a palavra fala a respeito daquilo que a gente está confessando. E aí, um ponto muito importante é que a fé, ela se apega à confissão da palavra. A gente leu aqui na versão fácil de ler, em Hebreus 4:14, fala sobre conservar firme a fé, né? E na Nova Almeida Atualizada fala sobre conservar firme a nossa confissão. Então, a confissão e fé, elas estão ligadas, elas estão bem unidas. A fé, ela se conecta com a confissão da palavra de Deus. Então, cada vez que a gente declara a palavra de Deus, a fé se apega, se agarra. E aí, a gente aumenta a nossa fé, a gente vai ficando mais fortes. Cada vez que a gente confessa a palavra de Deus, a gente fica mais forte por dentro. E aí eu até anotei aqui assim, que o contrário também vale. Se a gente fala dúvida, fala medo, a dúvida e o medo vão se apegar ao que sai da nossa boca. Da mesma forma que a fé agarra a confissão da palavra de Deus, a dúvida e o medo agarram as palavras que a gente fala. Então a gente precisa sempre cuidar do que a gente está falando. O que tem saído da minha boca? O que eu tenho confessado? Precisamos nos apegar, nos agarrar ao fato de que a palavra de Deus é verdadeira. Então, se eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, eu estou agarrado nisso, a fé, ela vai fluir. A fé, ela vai acontecer. Ela vai crescer dentro de nós. A fé, ela é a certeza, ela é a convicção, ela é clareza. A fé, ela é luz, ela é clareza, ela é convicção. Não existe dúvida na fé. E a fé é isso, é a gente se agarrar ao fato de que a palavra de Deus é verdadeira. Aí a gente vai abrir em Hebreus 11, vamos ler o versículo 1 e o versículo 6. O versículo 1 fala assim, ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, a fé, ela é essa certeza, é essa convicção de que a palavra de Deus é verdadeira, de que Deus existe e que Ele é real. Amém? Então, no que a gente está errando? A nossa falha está em perder a confissão
nos momentos desafiadores. Então, a gente erra toda vez que a gente perde a nossa confissão, quando a gente enfrenta um desafio. Eu vou ler aqui os versículos que eu anotei aqui. João, capítulo 16, versículo 33. Jesus falou assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus está falando aqui, no mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por situações difíceis, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, circunstâncias desafiadoras, aflições, não podem roubar a nossa coragem, não podem roubar o nosso bom ânimo. Por quê? Porque Jesus já venceu o mundo. A gente se agarra a essa verdade. Jesus já venceu o mundo. Então eu não vou me abater, eu não vou desanimar, eu vou permanecer firme na minha confissão. 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aqui, nas cartas de João, ele fala: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem nasceu de Deus, filho de Deus, vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Porque nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra de Deus, a nossa fé vence o mundo. Então, 3 verdades aqui. Primeiro, Jesus venceu o mundo. Segundo, a fé vence o mundo. Terceiro, seja corajoso, tenha bom ânimo, persevere, não perca a sua confissão. Aí eu anotei aqui assim: as estações mudam e cada uma tem os seus desafios e as suas belezas. Então, a gente pode pensar assim que na nossa vida a gente passa por estações, né? Elas têm as belezas, têm os desafios. Mas, então, por que no início da aula, você pode me perguntar, né? Por que no início da aula você falou que a gente não pode pensar que a gente vive altos e baixos? Peraí, não tô entendendo nada, né? Então, olha só. Quando a gente sabe que na vida, né, do lado de fora, as estações elas vão mudando. A gente tem o verão, tem a primavera, tem o inverno, tem o outono. Cada estação tem desafios, tem a beleza daquela estação. Só que a gente está falando do que acontece do lado de fora. Então, por que estamos falando do mundo, do que está do lado de fora? Essas coisas que estão do lado de fora mudam como estações e tem momentos de dificuldade e de tranquilidade. Acontece do lado de fora, dificuldades e tranquilidades. Mas quando eu falei no início da aula que a nossa forma de pensar não pode ser de que altos e baixos, de que se eu tenho uma grande vitória, já vou esperar um desafio, já vou esperar uma dificuldade. Por quê? Porque o que temos dentro de nós é a realidade do reino. Então, o que está do lado de fora, que a gente não controla, podem vir desafios, podem vir dificuldades, pode vir aflições. Ok, do lado de fora. Mas dentro de nós temos a realidade do reino. E a realidade do reino, ela não oscila. E é por isso que nós confessamos e mantemos firme a nossa confissão. Porque dentro de nós sabemos quem nós somos. Dentro de nós sabemos que nós somos maiores, nós somos mais fortes por dentro do que por fora. Porque nós somos
um espírito e a nossa realidade é espiritual. Então, vocês conseguem entender a diferença da confissão? O que tem dentro de mim, o que é a realidade do reino que eu vivo dentro de mim, não vai ser afetado pelo que está acontecendo do lado de fora. Então, por mais que tenha dificuldades, desafios, tudo, eu sei que dentro de mim eu sou vencedora. Eu sei que dentro de mim eu sou filha de Deus. Dentro eu sou mais forte. Eu não vou perder a coragem. Eu não vou perder o bom ânimo. Eu não vou perder a perseverança. Eu vou continuar firme, confessando a palavra, uma confissão apenas, não são duas, é uma confissão apenas, a confissão da palavra, e por causa disso, eu não vivo altos e baixos. Por causa disso, do lado de fora pode acontecer altos e baixos, mas dentro de mim não existe altos e baixos. Existe uma constância que a realidade do reino me proporciona, uma constância, um controle emocional, coisas que o fruto do Espírito me capacita a viver, domínio próprio, controle das minhas emoções, controle dos meus pensamentos, e por causa disso eu confesso a palavra, e a palavra de Deus saindo da nossa boca, ela é ferramenta para os anjos trabalharem em nosso favor. Ela é ferramenta para que coisas aconteçam no reino do Espírito. E o reino do Espírito muda e transforma coisas no mundo físico, né? Onde nós vivemos, onde nós podemos tocar. Então é sobre isso. E aí eu quero ler dois textos da Bíblia que falam a respeito disso, né? De oscilar e tudo. Tiago 1, versículo 2, a gente vai ler até o 8. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então aqui, tá vendo? A gente se alegra. A alegria o tempo todo está dentro de nós, em momentos de desafios, em momentos de tranquilidade do lado de fora. Do lado de fora tem desafios, tem tranquilidade. Dentro de mim eu tenho alegria sempre. Não importa a circunstância, não importa o que o mundo o que está acontecendo no mundo, né? O que o sistema do mundo nos oferece. Então, alegria, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, quando a gente se mantém firme na confissão, a gente desenvolve perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa. A gente não pode começar e parar. A perseverança, ela só acontece se a gente todos os dias perseverar. A ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui, Tiago tá falando sobre, se você precisa de sabedoria, peça para Deus, Ele dá a sabedoria. Peça, porém, com fé. Aqui a gente precisa entender que sempre, como em Hebreus fala, né? Se quem quer se aproximar de Deus tem que se aproximar crendo, tendo fé, crendo que Ele existe, que Ele é real. Aqui ele fala, se você quer se aproximar de Deus para pedir alguma coisa, peça com fé, em nada duvidando. Não pode ter uma gota de dúvida. A fé, ela tem que ser cheia, ela tem que ser completa. Sabe quando a gente tá jogando um joguinho
de videogame que tem a vida, né, do personagem lá que a gente tá jogando. A fé é aquela vida, ela tem que estar toda carregada, não pode estar na metade, né? Não pode ter uma gota de dúvida. Não pense que uma pessoa dessas alcançará alguma coisa do Senhor sendo indecisa e inconstante. Então aqui a gente pode trazer para confissão. Se eu falo a palavra de Deus, daqui a pouco eu falo o contrário da palavra, eu falo dúvida, eu falo medo, é como se a gente estivesse indeciso. E aí, você vai acreditar no quê? Você vai acreditar na palavra ou você vai acreditar na dor, na doença, né? Quando a gente tá indeciso e inconstante, a gente não alcança nada, não tem como alcançar. Então, no reino de Deus, a gente tem que tá cheio de fé, tem que estar completo de fé. A nossa confissão tem que ser uma confissão, a palavra de Deus. E a gente precisa estar certo de que Deus existe, de que se eu me aproximo de Deus, Ele vai tocar a minha vida, Ele vai me fortalecer. Se eu me aproximo de Deus, Ele vai me dar o crescimento que eu preciso, Ele vai suprir as minhas necessidades. Se eu me aproximo de Deus, eu sou curado, eu sou forte. Então a gente precisa confiar nisso, amém? E Provérbios 4, 18. Provérbios 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Então aqui a gente vê, porque o que eu estava falando, né? Dentro de mim eu sei quem eu sou justa, sou justificada. A cada dia o meu caminho vai brilhar mais, a minha vida vai brilhar mais. A gente vai sempre estar melhorando, sempre melhorando. Essa é a nossa realidade, porque começa dentro da gente. E aí com a nossa boca a gente fala, a gente confessa e cria, né? A palavra, ela tem o poder de criar. Por quê? Porque os anjos pegam as nossas palavras no reino do Espírito, né? A palavra que a gente lança é como sementes que vai gerar as realidades que a gente vai viver no mundo físico. Da mesma forma que os anjos pegam a nossa palavra, os demônios também pegam, quando a gente fala o contrário da palavra de Deus. Então, por isso que essa aula de hoje é muito importante para a gente manter a confissão certa. O segundo ponto importante é que a nossa confissão, ela precisa ter fundamento. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser uma frase de impacto que você leu na rua, não pode ser uma frase que você leu no caminhão, que você tava, sei lá, andando, aí tem aquelas frases assim, né, que aparecem, e aí você pega aquela frase, é uma frase bonita, vou começar a confessar essa frase. Não é isso. A nossa confissão é a palavra de Deus. E para a gente ter fundamento na nossa confissão, a gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa estudar, escrever o que a gente está estudando, pesquisar, né? Tem Bíblias de estudo que trazem conceitos das palavras, né? O significado de cada palavra, e aí você vai compreendendo. O Espírito Santo. Então, gente, deixa eu continuar aqui onde parou, que o vídeo parou de gravar. E então eu tava falando sobre a gente estudar a palavra de Deus, que existem Bíblias de estudos, né? Que trazem bastante referências, que trazem bastante embasamento para os nossos estudos. Mas a gente precisa lembrar também que o Espírito Santo, ele traz revelações para nós enquanto a gente tá estudando a palavra. E o que eu tava falando também é que cada vez que a gente estuda a palavra, a nossa fé, ela cresce, a nossa fé aumenta. E aí eu li em Romanos
Romanos 10, deixa eu abrir aqui, Romanos 10, versículo 17, que fala o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, cada vez que a gente se aproxima da palavra, estuda a palavra, nós ouvimos a palavra, a fé vem, a fé cresce, a fé aumenta. E a fé, ela se agarra à confissão. A gente precisa fazer as confissões corretas, fundamentadas na palavra, e a gente precisa da fé para poder se agarrar à confissão. Então, tá tudo interligado. O estudo da palavra para a nossa fé aumentar, o estudo da palavra para a nossa confissão ter fundamento, para que a gente não solte palavras, né, de qualquer jeito, qualquer tipo de confissão, qualquer coisa. Não, o que a gente fala, a gente sabe que tá na palavra, a gente sabe que aquilo é pra gente, e aí a gente declara a palavra de Deus. Eu quero encerrar a aula lendo Apocalipse 12, versículo 11, que fala o seguinte: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Aqui esse versículo está falando assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então aqui a gente vê como é importante a palavra do testemunho, que é a nossa confissão. É o que a gente fala, o que a gente declara. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui, essas pessoas venceram. Deixa eu ver, é porque eu li só o versículo, eu não vi o contexto, só peguei aqui esse versículo. Mas são pessoas que venceram por causa da confissão, além, né, do sangue de Jesus, a confissão, a palavra do testemunho que deram. Então a gente vê aqui o tanto que é importante, e a nossa vida cristã, ela não tem como acontecer se a gente fala coisas que não tem nada a ver, coisas fora da palavra, se a gente murmura, se a gente reclama, se a gente fala dúvida, fala medo, a nossa vida cristã não se desenvolve. A gente só vai crescer, como eu falei, se a gente estudar a palavra. Estudando a palavra, a nossa fé aumenta. E a nossa fé, ela se agarra à confissão. Cada vez mais palavra dentro de nós, mais fé, a nossa confissão vai se aproximando da confissão certa que nós temos de fazer. Como eu falei aqui, o exercício de dominar a nossa confissão. É isso que a gente precisa fazer. Então, eu quero encerrar a aula de hoje. E eu quero pedir para vocês o seguinte, que vocês estudem o livro de Hebreus essa semana, que eu estava lendo, né, esse capítulo, e eu comecei a ler o livro de Hebreus e eu achei muito interessante, porque ele fala muitas coisas a respeito de Jesus, a respeito da nossa confissão, da nossa vida com Deus. Então eu quero desafiar todos vocês a estudarem o livro de Hebreus. Quero desafiar a vocês criarem uma estratégia. Como que você vai exercitar o domínio da sua confissão? Você vai usar um caderninho, você vai usar um papel que você vai escrever e vai colar nas paredes, no guarda-roupa, sei lá, na cozinha, ou até no carro, né? O que você pode fazer para te ajudar a dominar a sua confissão, para que você não caia nessa falha de falar o contrário do que você está declarando
né, da palavra de Deus que você tem declarado. A gente só vai ter sucesso, a gente só vai viver essa realidade que Jesus conquistou para nós a respeito da cura, de tudo, se a gente primeiro desenvolver a nossa fé, fortalecer a nossa fé, e segundo, a gente estudar para a gente saber o que a gente vai falar, o que a gente vai declarar com a nossa boca. Como eu falei, cada palavra que sai da nossa boca, ela pode ser usada pelos anjos, ela pode ser usada pelo diabo, pelos demônios. E a gente quer é que os anjos trabalhem em nosso favor, amém? Então essa é a aula de hoje sobre confissão. Quero encerrar aqui, fazer uma oração e desafiar todos que estão assistindo a fazer esses exercícios, né? Esses estudos que eu pedi para vocês aqui. Então, feche os seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra seja como sementes excelentes, dando frutos, Pai. Muitos, muitos frutos no nosso coração, no nosso espírito. Alcançando vidas, Pai, trazendo entendimento, compreensão, discernimento, Pai, clareza, trazendo luz, Pai. Em nome de Jesus, que a fé de cada um de nós cresça cada dia mais no conhecimento da Tua palavra, no estudo da Tua palavra, Pai. Mais comunhão com Teu Espírito Santo, mais comunhão com a Tua palavra, mais comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e cada dia, Senhor, a nossa vida sendo transformada, porque nós estamos compreendendo quem nós somos em Ti, Pai. Entendendo que o que nós temos por dentro é muito maior. E o que acontece do lado de fora não pode interferir o que nós temos dentro de nós por causa de Jesus. Por nós termos a Tua natureza dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro para que os meus irmãos tenham a experiência da perseverança com a ação completa. Eu oro para que todos nós tenhamos essa experiência, Pai, da perseverança com a ação completa. E que a gente, cada dia mais, a nossa fé esteja fortalecida e mais sabedoria, Senhor, mais entendimento, mais revelações, Pai, no nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém.